hoje nós vamos continuar a mostrar a vocês o passeio que nós fizemos no Rio de Janeiro histórico. Nossa companhia foi a genealogista, teóloga, professora Regina Cascão e, além de tudo, minha amiga. Regina, como guia da cidade do Rio de Janeiro, nos levou a conhecer diversos locais históricos no centro do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos mostrar a vocês a Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Ela fica na Travessa do Comércio, lá na Rua do Ouvidor, é uma travessa perto da Rua do Ouvidor. Ela tem este nome porque ela ficava perto, ali perto havia um mercado de peixe, e por isso é Igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. No século XVII, havia ali perto um oratório de Nossa Senhora da Lapa. E os mascates, quer dizer, os mercadores, as pessoas que vendiam as coisas na rua, rezavam ali nesse oratório. Eles queriam um local para assistir missas, porque o oratório não dava para assistir missa. Mas eles foram recusados pelos devotos da Igreja de Santa Cruz dos Militares, que já existia ali perto. E aí o culto a Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores foi aumentando, até que uns comerciantes ricos resolveram ajudar. Então criaram a Irmandade. E o projeto da igreja veio junto. O início da construção dessa igreja foi em 1747. A obra levou 3 anos e terminou em 1750. Mas aí o que aconteceu? Os fiéis se dividiam. Às vezes, eles brigavam, os devotos do oratório com os fiéis da igreja. Começaram a se dividir. Até que em 1812, o oratório acabou e as imagens que haviam no oratório foram levadas para a igreja. Falei com vocês que foi criada uma irmandade. Nós sempre falamos em irmandade. O que é irmandade? Irmandade é uma confraria. São chamadas de irmandades, ordem terceiras, é uma confraria, é uma reunião. São associações religiosas de leigos e são do catolicismo tradicional. Eles se reúnem para promover o culto a um santo. Essas confrarias surgiram na Europa durante a Idade Média e depois se espalharam nas colônias e foram um elemento muito importante na vida das Américas. Muito bem. Quanto à Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, houve uma remodelação no século XIX. Nesta remodelação, nesta reforma, eles colocaram lá em cima na igreja uma imagem de mulher simbolizando a religião. Não era uma imagem de santo, era uma imagem de mulher que simbolizava a religião e ficava lá em cima no prédio da igreja. Nessa torre, onde fica essa imagem de mulher, mais tarde foi instalado o primeiro carrilhão da cidade, anterior ao carrilhão da igreja de São José, que já é considerado antigo. O carrilhão é formado por um conjunto de 12 sinos fundidos em Lisboa e teve como sineiro por mais de 30 anos um senhor chamado Luiz Augusto da Silva. No exterior da igreja, você vê que ela tem fachada neoclássica. Tem 3 portas em arco, 3 grandes janelas trabalhadas em mármore. As imagens lá em cima são à esquerda Santo Adriano e à direita São Bernardo. A torre, como eu já disse a vocês, tem um carrilhão de 12 sinos. Eles formam o mais antigo carrilhão que toca música na cidade do Rio de Janeiro. Lá em cima, no frontão da igreja, temos as imagens de São Félix e de São João da Mata também. E aí, nós terminamos de falar sobre a Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Antes, ela tinha o nome de Nossa Senhora da Lapa dos Mascates. Mas aí, para não ficar feio, resolveram passar para Mercadores. Isso é o de menos. Mas a historinha que eu tenho para contar para vocês
é uma historinha que praticamente se repetiu há pouco tempo. Em janeiro de 2010, o Brasil inteiro ficou triste com a morte da doutora Zilda Armes. Ela estava fazendo evangelização e divulgando o trabalho dela, quando lá no Haiti, a Catedral de Porto Príncipe desabou, e foi quando ela faleceu. Circulou pela internet toda que depois que toda a igreja desabou, ficou intacto o crucifixo do altar central da igreja, ficou intacto. Então diziam assim: isto é um sinal de que a esperança nunca será abalada. Olha só, mas antes disso, nós temos uma história muito parecida aqui no Brasil. Quando aconteceu a revolta da Armada contra Floriano Peixoto, em 1893, lá no mar, na Baía da Guanabara, um encouraçado, é um tipo de navio, o encouraçado Aquidauã errou o tiro durante essa revolta. E o tiro bateu lá na torre da igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Destruiu a torre. E aquela imagem que representa a religião caiu de uma altura de mais de 25 metros. Qual foi o dano da imagem? Quebraram 2 dedos da mão. Ela ficou intacta. E a bala de ferro fundido, que é deste tamanho, rachou no meio. A torre foi destruída. A bala rachou no meio. E até hoje essa imagem está lá. Está agora dentro da sacristia da igreja. E este acontecimento deu margem a que todos dissessem: a religião não pode ser destruída. Daqui a pouco nós vamos para o segundo bloco. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Esse agora que nós vamos mostrar é o último ponto do nosso passeio pelo Rio de Janeiro histórico. É claro que o Rio de Janeiro tem muitos outros lugares históricos, mas neste dia foi o último local. Nós fomos na igreja de Santa Cruz dos Militares. Ela fica lá na rua 1º de Março. Essa igreja foi construída sobre as ruínas do antigo Forte de Santa Cruz, em 1605, à beira-mar. Quando o forte acabou, resolveram fazer uma ermida para sepultar militares, só para sepultar militares. Em 1623, fundaram a Irmandade desta igreja e começaram a levantar a igreja propriamente dita, que se chamava Capela de Santa Cruz. De 1734 a 1737, ela foi sede do bispado. Em 1780, começam a fazer um novo prédio. Em 1811, foi inaugurada a Igreja de Santa Cruz dos Militares. Mas aconteceu um grande incêndio em 1840. E esse incêndio destruiu toda a parte de madeira que existia nela. Havia um altar-mor todo em madeira, que dizem que era maravilhoso. Até que em 1914 reformaram a igreja. E a parte interna, que havia pegado fogo, foi toda coberta em estuque. Isto é, foi toda coberta em gesso. O que é interessante nessa igreja é que toda ela tem motivos militares. Em cada detalhe, você percebe tambores, espadas, clarins, estandartes dos batalhões, brasões, e até os santos que estão lá dentro têm alguma ligação
com a vida militar, como São Tarciso. São Tarciso era aprendiz de marinheiro e há também lá a imagem de São Tarciso nessa igreja. Até os bancos da igreja, isso foi uma coisa muito interessante. Todos os bancos são forrados de couro. Eles foram feitos assim, ao lado de cada assento tem um buraco na madeira, que era para que os militares colocassem ali suas espadas. Foram bancos feitos especialmente para aquela igreja de Santa Cruz dos Militares. Ela tem todas as características do estilo rococó. Tudo em branco e dourado. Ela é muito linda, muito suave. No corredor, ao lado da nave, quer dizer, ao lado da parte central da igreja, no corredor ao lado, existem dezenas de escudos montados em honra e em homenagem aos irmãos desta irmandade já falecidos. Falei com vocês a respeito do estilo rococó. O que é estilo rococó? O rococó é um movimento artístico europeu que aparece primeiramente na França, logo depois do movimento do estilo barroco no século XVIII. Literalmente, o barroco o rococó é o barroco levado ao exagero. Literalmente é isso. Então, ele foi muito utilizado na época na ourivesaria, quer dizer, na fabricação de joias, no mobiliário, na pintura, na decoração dos interiores dos hotéis de Paris, da aristocracia. Encontramos muito os elementos que são caracterizados como rococó. As linhas curvas, delicadas e fluídas, as cores suaves. O rococó é também conhecido como o estilo da luz, porque existem nos seus edifícios amplas aberturas. No Brasil, esse estilo revelou-se um pouco mais tarde, já no início do século XIX, nas esculturas de madeira e pedra-sabão, na pintura mural, na arquitetura, com o mestre Ataíde e com Antônio Francisco Lisboa, o nosso aleijadinho das obras de Minas Gerais. Na Igreja Santa Cruz dos Militares, nós soubemos que os protetores primeiros da Irmandade foram Dom João VI, Dom Pedro I, que concedeu a ela o título de imperial, e Dom Pedro II, enquanto entre os provedores da Irmandade nós destacamos Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso Duque de Caxias, e o Conde de, que era o marido da princesa Isabel. A frontaria da igreja tem 12 pilastras, que simbolizam os 12 apóstolos. A torre sineira não aparece. Vocês se lembram que sempre disseram que a nossa igreja de São Sebastião é a única igreja que tem a torre lá atrás? Não é verdade. A torre da igreja de Santa Cruz dos Militares também não aparece. Ela está nos fundos, à direita. A capela mor da igreja é profunda, com revestimento de talha, isso é, os enfeites das paredes. O altar mais antigo era todo feito em madeira e foi destruído no fogo de 1840, que eu falei do incêndio que aconteceu lá. O altar hoje é em estilo rococó. As paredes laterais do altar mor têm motivos militares e dizem que são de Mestre Valentim. A capela mor, o arco cruzeiro, a parte da nave, os altares de Nossa Senhora das Dores, de São Pedro Gonçalves, todos possuem talha rococó e foram feitas por Mestre Valentim entre 1802 e 1812. Falamos já 2 vezes sobre Mestre Valentim. Quem foi Mestre Valentim? Valentim da Fonseca e Silva, mais conhecido como Mestre Valentim. Nasceu no Cerro, em Minas Gerais, em 1745 e faleceu em 1813. Faleceu no Rio de Janeiro. Foi um dos principais artistas do Brasil colonial, tendo atuado como escultor, entalhador, urbanista do Rio de Janeiro.
Mestre Valentim era mulato, filho de um fidalgo português e de uma africana. Ele estabeleceu uma oficina no centro do Rio de Janeiro e logo entrou para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ele realizou vários trabalhos de talha dourada para igrejas cariocas, até a sua morte. Durante o governo do vice-rei, Dom Luís de Vasconcelos e Souza, Mestre Valentim foi encarregado das obras públicas da cidade e projetou diversos chafarizes e o Passeio Público do Rio de Janeiro, que foi o primeiro parque público das Américas. Um desses chafarizes ainda existe lá no centro do Rio de Janeiro. Mestre Valentim faleceu em 1813 e foi sepultado na igreja de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, lá no Rio de Janeiro, também ali no centro. Em 1913, inaugurou-se um busto de Mestre Valentim no Passeio Público do Rio de Janeiro, porque o Passeio Público é a obra mais emblemática de Mestre Valentim, é a mais conhecida, por isso resolveram colocar esse busto lá. Para terminar o programa de hoje, eu tenho que contar uma historinha. Hoje o programa teve duas historinhas. A história da imagem que simboliza a religião, lá na igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, e agora essa que eu vou contar para vocês. Ela não é sobre a igreja da Santa Cruz dos Militares, mas é ali perto, na rua 1º de Março. Já que nós estávamos ali, eu me lembrei que no testamento da nossa Condessa do Rio Novo, ela deixa, entre todos os bens, ela deixa também uma casa na rua 1º de Março, número 79. E como curiosa que eu sou, falei, eu vou descobrir onde era essa casa. E fui andando pela calçada procurando a numeração. Mas onde seria o número 79? Hoje, onde estaria o prédio hoje, é o jardim de entrada da Igreja da Candelária. Você atravessa uma rua, aí tem aquele jardim enorme da Igreja da Candelária. E logo seguinte, a 1º de Março, já é um número muito acima do número 100. Esse Jardim da Candelária, onde eu imagino que existiria a Casa da Condessa, em 1988, o prefeito Roberto Saturnino Braga colocou ali uma estátua fontenária. Fontenária quer dizer uma estátua que tem alguma coisa a ver com a fonte. Essa estátua é uma mulher sem roupa, e se chama A Oferenda. Ela é do escultor Humberto Cozzo e fica no jardim bem em frente à entrada da igreja. Essa estátua representa uma jovem sem roupa, segurando um cântaro, e antes ela estava lá na Praça Marechal Floriano, onde foi inaugurada em 1932 pelo prefeito Pedro Ernesto. Então, essa era a historinha que eu queria contar. Que a nossa Condessa do Rio Novo, que teve uma casa ali na rua 1º de Março, e infelizmente essa casa não existe mais. Aliás, pouca coisa ainda sobra dos bens da Condessa. Nós temos ali em Petrópolis, na Rua do Imperador, o Colégio Santa Isabel. Aquele colégio era Casa da Condessa do Rio Novo. E a Condessa vendeu esse colégio para a Irmandade de Santa Isabel por um preço irrisório, porque ela, como sabemos, era uma pessoa muito religiosa. A sede da Fazenda do Cantagalo já não existe, existe ainda a Capela Nossa Senhora da Piedade. Então, muito pouca coisa sobrou de todos os bens que a Condessa do Rio Novo deixou. E por falar na sede da Fazenda do Cantagalo, para quem está sempre me cobrando, e Três Rios, semana que vem nós vamos partir para contar a história de Três Rios. A história que nós pesquisamos nos livros, a história que os autores, historiadores nos contaram. Vocês vão me aguardar para a semana que vem, tá? Eu sou Sinara Jorge, eu gosto de contar histórias.